Elohim, Adonai. Eu acho que a iluminação disso aqui tá muito ruim, pá. Confirma aí, Dari. O visor, como é que tá? Tô usando um telefone novo. Erdo, os milagres saltitam nos montes como pássaros assustados com a própria sombra. Eles estão a dizer, nunca tal se viu na terra, né? Nunca tal se viu na terra. Nunca tal coisa. Mas aqui para mim parece que estou a ver a imagem fusca. Alta qualidade, né? Ok. A voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, endireitando ao Senhor nosso Deus veredas. Ai, Deus. De noite, de ontem para hoje, alguma coisa aconteceu. A minha barba ficou mais branca. Bigode, a barba ficaram bem branquinhos. Aqueles rapazes aí do quem que estão a fazer os memes. Aí os africanos, eles me pintaram com a barba branca, pá. Eu não era assim, agora tornei mesmo assim. Deram conta? Ou sou eu que estou a ver isso? É incrível. Antes eu tinha umas, agora estou branco, pá. Cresceu, né? Oh, terra. Alguém me mandou mensagem e disse, esses que estão fazendo não tá bom não estou a gostar. Eu não sabia se era o quê. Eu perguntei, estão a fazer o quê? Ele mandou aí um quê? Um link para entrar num vídeo. Ou no vídeo, né? Eu entrei lá. Aí depois que é o vídeo daquele rapaz aí que meteu o cabelo dos mortos, trançou, fez igual aqui, é mais comprido que aqui. Ele quase fez ainda o cálculo, não, daqui desse lado é mais comprido. Só que não tirou as medidas certas, o dele chega até aqui. E ele tá lá. Ah, eu falei na senhora, tá usando o nome de Portugal, a pessoa que me mandou essa mensagem. Eu falei, tudo coopera para o bem do Evangelho.
Se eles estão a zombar ou estão a não sei o quê, mas o evangelho está a ser proclamado. A imagem do homem está a ser anunciada. Ah, pintou também a parede. E Max, alguém de Portugal disse, não, não gostei. Eu falei, não gostaste? Ele está a cooperar. Eu não quero saber se está a zombar ou quê. Mas ontem já tratamos desse assunto. Eles também não gostam de entrar nas lives. Só gostam de quê? Interagir comigo só no WhatsApp. E eu que já não respondo mais. Até nem sei como é que eu respondi. Uma moça também fez um vídeo assim. E tá, tem visualização. Mas calma aí. Não, já falamos disso ontem. O propósito eles estão à caça de visualizações, né? Porque alguém disse que fez isso, tem milhares de visualizações. Hã? E eles estão a cooperar, Diógenes. Não, não está zombando. Tanto que ele diz que amamos. Ah, ok. Amém. Tá vendo aquele rapaz aí, com olhos fechados, manda as pessoas adorar. Depois fez assim. Alguém estava ali corrigindo e falou, ui, ui, ui. Só imita os famosos. Ah, isso é muito forte. O novo desafio é esse, né? Então, Rosa, já estás no quê? Ele tem 1,5 milhões de seguidores. É? É um famoso do Quênia. Eu pensei que é um que está a buscar que é 1,5 milhões. Meu Deus! Eu pensei que ele tá a buscar fama. Afinal, ele já é um famoso. Aquilo está dando mais visibilidade. As pessoas estão curiosas, acabam pesquisando que eu aposto. Ok. O homem então. Eu não sabia. Hã? Te tornaste o rosto do TikTok. É mais de 60 mil visualizações de uma menina que está a imitar o mestre. Ouviu? 60 mil visualizações. Não, esses aqui estão a fazer diferente. Não, eu já vos falei. Eu vos falei a diferença entre os angolanos e os africanos. Eles caçam visualizações e a igreja é promovida a custo zero. Ok, é incrível. Eles querem visualizações, mas também acabam promovendo o homem na terra. A custo zero. Não é brincadeira, não. Olha o que os rapazes estão a falar. Estão a dizer, você vai nos dar, nós também vamos te dar. Hein, Cafaia? Não, os de Angola só perderam, pô. Ele tem muitos seguidores, tanto que ele identifica a página da igreja a fim de encontrarem o vídeo original. Ele faz conteúdos para engajamento e ganha com isto. Ok! O texto sobre o pai também chamou muita atenção aqui no Brasil. Qual desse? Do Souza Rodolfo.
Isso não é brincadeira, não. Já ninguém mais quer ouvir falar o nome do Marcelino. Sou o profeta Elia, profeta Eliaja. Eliaja. O profeta Eliaja. Não, perguntei ao Rodolfo, qual desse texto? Do Sousa? Do Sousa Jamba? Aí no Brasil criou um impacto. Já não quero mais saber do quem? Do apóstolo Marcelino. Profeta Eliaja. Ouvi do mestre aquele que tem 1,2 milhões de visualização do rapaz que imita. Ah, é? Não é seguidores, é visualizações. 1,2 milhões. Meu sobrinho viu no TikTok e disse que, olha, este homem dublando o apóstolo. Isto é simplesmente maravilhoso. Tá ligado? Então, aqui em Angola, a nação está a festejar os 50 anos da independência. É, 50 anos da independência nacional. Amém? Ah, ok. Foi bom que aconteceu a independência, não podemos negar isso. Apesar de todo o sofrimento, pior do que o anterior que o povo experimentou. Quem passou as duas fases é que sabe contar disso. Mas os mentirosos hoje estão enganando as pessoas, parecendo que depois da independência tudo foi um mar de rosas. Bom, mas a palavra de Deus é clara. Levantai-vos e andai, pois não tereis aqui descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. Deus manda os filhos de Israel para buscarem o descanso nele. E para buscar o descanso no Senhor,
tem que se levantar e andar. Andar para quê? Para o descanso eterno. Homens que morreram na fé, mas ainda assim não alcançaram as promessas. Confessaram-as, abraçaram-nas, vendo-as de longe. E pessoas que se comportaram desse jeito ou desse gênero é que estavam a se considerar como peregrinos na terra. Não, calma aí. Você não entendeu. Eu falei dessa mensagem no domingo, né? A respeito daqueles homens que passaram aqui no mundo e que se consideravam como peregrinos. Peregrino são os passageiros, aqueles que estão de passagem. Os que estão a fazer uma peregrinação. Então, veja que os antigos, esses antigos, vamos dividi-lo em 3 grupos. Que é, primeiro grupo, os patriarcas. Quem foram os patriarcas? São pessoas que teriam sido escolhidos por Deus para um ofício, para uma missão, antes da lei. Desde Adão até Abraão, Isaac e Jacó. Aí terminam os patriarcas. Jacó, o último patriarca, que significa pai. Patriarca vem da pátria. Não é um patriota, não. É um pai da nação. Assim como foi falado a Abraão, tu serás pai das nações, de multidões de povos e línguas. Então é um patriarca. E a mesma promessa de Abraão passou para Isaac, o pai de Jacó, patriarca. A mesma promessa passou de Jacó, aliás, de Isaac para Jacó, o pai da nação, dos 12, patriarca. E aí termina porque depois aparece a pátria. Esses geraram a pátria. Desde os primeiros até Jacó foram gerando a pátria. E agora Jacó, o patriarca, gera a pátria, o último patriarca. A Bíblia diz que esses todos, esse é o primeiro grupo, morreram na fé. O que é isto, morrer na fé? Não desistiram de andar com Deus até a morte. Como vocês têm cantado. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei a minha cruz até a morte. Então, eles tinham recebido promessa. E eles creram nas promessas. Abraçaram-nas. Confessaram-nas. Acreditaram. E quem faz isso está a andar com Deus. Como o pai Abraão, que lhe foi dito para que pudesse andar na sua presença. Para que fosse fiel. Para que fosse justo. E que Deus poderia o abençoar. E Abraão fez isso. O mesmo Abraão que teria sido chamado para largar o conforto da sua terra para ir viver em terra estranha. Creu, mesmo não conhecendo a terra, mas viu a terra pela fé. E abraçou-a, e confessou, e partiu, sem temer a ira dos cananitas. E venceu. Mas quando chegaram na terra de Canaã, começando com o pai Abraão, lhe foi revelado que existia uma cidade melhor e maior do que a cidade de Canaã. Lhe foi revelado que ele estava a caminhar para a Nova Jerusalém, ou então para os montes de Sião. Lhe foi revelado que existia uma cidade cujos fundamentos não teriam sido
edificados pelas mãos dos homens, mas sim de Deus. E que era uma cidade que não poderia ser destruída por ninguém. A melhor das cidades. A cidade do refúgio. A cidade eterna. A grande cidade do Filho de Deus. E Abraão, mesmo não palpando, tocando, vendo com os olhos físicos, creu nessa cidade. E Deus teria revelado a todos que só entrarão naquela cidade aqueles que lhe obedecerem. Agora estão a entender o que é a fé? Mas essa geração da igreja profana veio ensinar a fé como um meio somente de alcançar as bênçãos. E quando se fala de fé em crer em Deus, é somente reconhecer Deus como Deus. Então a pessoa crê. Não, a fé é associada à obediência a Deus. Viver a fé não é viver somente crendo, é viver crendo e também amando a Deus. E amar a Deus não é outra coisa senão guardar a sua palavra, obedecer a Deus. Ok, temos certo isso. Crer e obedecer. Isso se redunda em uma só palavra, fé. A fé é crer e obedecer. Todos que creem e não obedecem, esses não têm fé. Isso não se chama fé. Fé é crer mais obediência. Por isso, todos esses morreram na fé, pela fé, com fé. Isto é, continuaram andando com Deus, mesmo sem ver. Sem ver o quê? A cidade que teria sido lhes prometida. A vida nova que lhes prometeram. A vida eterna que Deus lhes prometeu. Não experimentaram a vida eterna na terra, não experimentaram a Jerusalém celestial, ou então a Canaã celestial na terra, não experimentaram isso. Creram somente. E vem Paulo no livro de Hebreus, disse, creram e abraçaram-nas, confessaram esta cidade, mesmo não vendo. E mesmo Paulo, falando de Moisés, disse, viu o invisível. Ok? E obedeceu. Então a igreja também está a viver a mesma fé. A igreja também é um grupo de peregrinos que vive a fé, que creem em Jesus e obedecem a Jesus. Fazendo isso, estão a caminhar para a cidade prometida. Aleluia! E quem caminha para a cidade prometida só vai chegar lá se ele se considerar como peregrino. E o que é isso, se considerar como peregrino aqui no mundo? Isto é, não amar esse mundo. Porque os que amam este mundo não são peregrinos. Não. Os peregrinos são os que não amam esse mundo. Porque eles estão em busca de uma outra cidade. Eles conhecem essa cidade, mesmo não tendo visto essa cidade. Creram na existência dela, então estão indo para lá. E quem está aí para uma outra cidade, melhor que esta, então não tem a sua confiança depositada nas coisas desta cidade, daqui da terra. E assim renunciaram às suas vidas, se despojaram de tudo e estão dispostos a pagar qualquer preço para chegarem na cidade que lhes foi garantida. Então são peregrinos. Mas os filhos desse mundo, eles não são peregrinos. Eles têm a sua confiança depositada na terra e nas coisas da terra, cuja esperança é somente nas coisas que eles veem. E o fim deles é conforme as suas obras. Por isso eles amam as suas vidas. Amam a vida. Amam o mundo. Eles não são peregrinos, não. É verdade, quem faz isso se torna peregrino não para o céu, peregrino para o inferno. Porque aqui ninguém vai permanecer. Ninguém. Será destruída essa cidade. Aqueles que depositarem a sua confiança na vida terrena, nas coisas dessa vida, vão terminar lá embaixo. Mas os que confiarem em Deus, isto é, depositando a sua confiança nele, vivendo na obediência a esse Deus, então esses estão a caminhar para essa cidade. E se estão a caminhar, são peregrinos. E se são peregrinos, sua confiança é extrema para essa cidade, ao dono dessa cidade. Seu louvor e adoração a ele. Mas não têm confiança para a vida terrena e as suas coisas.
Quer dizer que estão dispostos a perder, estão dispostos a largar, estão dispostos a sofrer, estão dispostos a morrer, porque eles descobriram uma cidade melhor que a Canaã da terra. Assim foi Abraão. Então Abraão viveu nas tendas, sabe? Aquele que recebera a promessa de Canaã como uma herança, todos os dias da sua vida, não teve nenhum campo, nenhum pedaço de terra. Andou como peregrino. Você sabe como andam os peregrinos? De uma cidade a outra cidade. Como nômadas. Abraão era como um nômada. Ele deveria reivindicar, aleluia, a promessa que lhe foi dada na Mesopotâmia e dizer, oh Deus, eu estava embora na terra dos meus pais e tu me disseste que me darias essa terra. Estou aqui já há 20 anos, sei lá, 10, 15, nenhum pedaço de terra eu tenho. Não. Quando ele chegou em Canaã, a linguagem de Deus mudou. Primeiro lhe foi dito, eu te dou Canaã como herança, vai, tu e os teus filhos. Entrou, depois Deus disse, você está a reclamar Canaã? Canaã, eu vou te mostrar. Olha, tem uma cidade melhor que a Canaã, terrível, onde a paz, aleluia, faz sentido e é plena. Uma cidade onde o frio não existe, o calor não existe, não há noite, não há dia. É uma cidade da eternidade, onde fome não há dor, não há nada. E Abraão creu. Não somente creu, abraçou estas promessas. Não somente as abraçou, começou a falar, ou então as confessou. Aleluia! E assim não reclamou mais. Quando o seu sobrinho tentou reclamar o território, e ele lhe falou, escolhe onde você quer habitar. E eu vou escolher outro lado. Viu? O peregrino é assim. Não discute, não reclama. Quando me roubaram os 4 milhões no advogado lá do UIS, na compra de um terreno para colocar a igreja, o sistema lá do UIS, né? Por isso, o UIS vai me pagar uma fatura muito grande, o governo daquele país, daquela província. Eu já falei, não retiro. Removeram o vídeo, né? Podem remover. Aquilo era o sistema, não era o advogado isolado. Roubaram-me os 4 milhões. E fui aconselhado a levantar um advogado para recuperar os 4 milhões. Porque estão encerrados, fechados na conta. O burlador, advogado, não conseguiram tirar o dinheiro. E o dinheiro continua lá, numa das contas, total burlador. E o banco encerrou, ou como é que se diz, fechou a conta. E me foi aconselhado para levantar um advogado para apresentar queixa-crime para recuperar os 4 milhões, que são mais ou menos 4 mil dólares. Eu falei na advogada, eu vou atrás dos 4 milhões, eu estou atrás do céu, pá. Não lhe falei com essas palavras. Com essas palavras não falei, porque eu não invento testemunho, não. Estou a falar, disse, esquece. Eu vou entrar no tribunal para ir buscar dinheiro. Não, esquece isso, mano. Não, mas é muito dinheiro. Esquece. Ok? Sabe quem faz isso está a dizer o quê? E não pense que eu não preciso daquele dinheiro. Eu preciso e muito. Mas eu não vou me sujar. Não vou tirar os meus olhos para a Canaã celestial em busca dessas coisas. Eu não estou a dizer que quem faz isso está a tirar os... Não, eu estou a falar eu. Você tem os teus direitos de buscar a advocacia, o processo, os crimes, reclamar pelos teus direitos, não sei o quê. Desde que na reclamação você não tira os olhos do Senhor. Desde que na reclamação você não venha pecar. Desde que na reclamação você não venha tropeçar nos preceitos do Senhor. É lícito fazer isso. Mas eu, conhecendo quem sou eu ignorei. Sabia que fazia parte das minhas lutas, sabia que era as minhas guerras, sabia que era o meu deserto, sabia que o meu Senhor tem muito mais para me entregar do que aquilo aí. Por isso ignorei. Eles andam se mordendo a língua, tá mesmo, tá lá, tá, epa, mas o homem não vem tirar, mas que, sim, se quiserem tira. Mas quem comer aquele dinheiro, comeu o veneno. Vai, vai perecer espada. Só o facto de vocês tirarem e eu não consegui comprar o terreno. Viu? A Igreja Católica estava atrás disso, porque o tal terreno está ao lado da Igreja Católica, das Caritas da Igreja Católica. Eles deram conta, a inteligência lhes soprou
e eles entraram em ação, não, eles não podem começar a colocar a igreja aí. E agora, sabe quais são os danos que sofreram? O papa deles morreu. Sabe quantos padres estão a morrer a cada dia? E madres? Então, sabe o que aconteceu? A madre morreu. Tá bom, não é isso que eu vim falar hoje. Agora você veja. Esses homens abraçaram as promessas e confessaram-nas. Isto é, continuaram a acreditar e a viver a fé. Isto é, crendo e obedecendo a Deus. Então, Paulo disse que eles eram peregrinos. Eram verdadeiros peregrinos. Estavam de passagem. E por isso, Abraão, mesmo não possuindo nenhum território na terra que lhe foi dada por herança, nenhum campo, nós chamamos aqui em Angola, nenhum terreno, habitou nas tendas, nas mesmas promessas com Abraão aliás, com Isaac e Jacó. Isaac herdou a mesma fé e a obediência, claro. E Jacó, idem, herdou a mesma fé do seu avô, que passou para o pai. E assim, são patriarcas. Primeiro grupo. O segundo grupo, desses que Paulo fala, os antigos. Estou a especificar aqui quem são esses antigos que Paulo falou. O segundo grupo são os grupos da dispensação da lei. E a dispensação da lei é Moisés e a nação. Então, no meio da nação, todos aqueles que viveram a fé e morreram na fé, com fé, por fé, em fé, também, mesmo não tendo alcançado as promessas, mas acreditaram, confessaram-nas, creram-nas e morreram na fé e partiram para a eternidade da vida. Ok? Esse é o segundo grupo, os justos da dispensação da lei. Em cada grupo, em cada dispensação, Deus tirou um grupo, pessoas. Tirou alguns poucos na dispensação dos patriarcas, tirou alguns na dispensação da lei, e agora, até João Batista terminou a dispensação da lei. E o último profeta foi João, o Batista. Agora se manifestou o reino de Deus com o Filho de Deus. Agora começou o tempo da colheita. Não existia colheita. Existia somente os frutos. Não digo rabiscos, porque os rabiscos são as sobras da colheita. Nunca existiu colheita na terra. Existiram sim frutos temporáneos. Ocasionalmente os frutos amadureceram. Ocasionalmente apareceu uma árvore aí, tipo lá na mata. Na mata é assim, lá no meu campo. Você encontra uma mangueira dentro de um bosque fechado. Você vai perguntar, mas quem que plantou essa mangueira? No meio das árvores tem lá, e geralmente essas plantas não dão muitos frutos, só dá uma manga. Só que os frutos dessas árvores aí, que andam dispersas aí, como se fosse os vira-lata dos cães, como não sei o que árvores baldias, ou como é. Eles são muito doces. Por que não dá muito fruto? Porque não é tempo dos frutos. Para Israel e a terra, ou então os patriarcas, não era tempo dos frutos. Lá não é porque tempo dos frutos, tempo da colheita. Não houve preparo, a planta é uma planta abandonada, sem ser regada, vive pela natureza, sobrevive como mais ou menos os angolanos 50 anos depois sobreviveram. Sabia que eles sabiam, esse homem vai fazer live hoje, né? Assim vai falar. Não, hoje vim embora na paz. Estou tranquilo. O senhor Marcelino está em ação. Ouviram? Então existiram alguns frutos que foram colhidos nas duas dispensações, quer dos patriarcas como da lei. Houveram justos. Mas agora se manifestou o Emanuel, o Filho de Deus. Aleluia! E também o reino de Deus. Só na manifestação do reino é que tem colheita. Lembra-se daquela figueira que Jesus amaldiçoou? Aquela representava Israel.
E ele foi ver fruto, não era tempo de fruto. Mas mesmo assim ele amaldiçoou. E nós sabemos por que Israel foi amaldiçoado, mesmo não tendo sido tempo de frutos. Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos e não quiseste? Vossa casa vai ficar deserta. Vocês não vão me ver mais. Até que vocês reconheçam que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Porque eles rejeitaram aquele que veio lhes semear. Não aceitaram o príncipe da paz, o semeador. Mataram-no. Eles pensaram que ao matar, mataram também os intentos ou a missão que ele teria vindo trazer na terra. Se enganaram. Mataram. Quando lhe mataram, ele mesmo foi a semente que foi semeada. O grão de trigo que foi lançado na terra. Depois germinou. Quando germinou e deu os primeiros frutos. Os primeiros frutos foi ele mesmo, que foi colhido. As primícias da ressurreição. Ouviram? Jesus é as primícias da ressurreição. A primeira colheita de Deus foi o Filho de Deus. E depois que seguiram, milhões e milhões no mundo inteiro. Estamos espalhados, todas as nações. Nós somos milhões. O que seguiu é a primeira colheita do Pentecoste. Ok? Cristo as primícias da colheita. E você sabe o que os israelitas faziam aos frutos que eram os primeiros? Os primeiros frutos eram apresentados em movimentos a Deus. Óbvio? Então Cristo foi esse primeiro fruto que foi apresentado ao Pai. No primeiro sábado. E no sétimo sábado, 50º dia, é a festa do Pentecoste. Por isso tivemos o Pentecoste. Nunca deram conta, né? Aleluia! Quem é que está a entender o que eu estou a falar? Cristo apresentado como os primeiros frutos, as primícias da colheita de Deus na terra. Isto é, nasceu o primeiro Filho de Deus, viu? O primeiro Filho de Deus, Jesus de Nazaré, foi colhido. O primeiro fruto que amadureceu. Esse fruto não pode ser consumido. Segundo a lei, não poderá ser consumido os primeiros frutos. Eram colhidos e levados no templo para oferecer a Deus como as primícias, os primeiros frutos. E desde aquele sábado, eles iam começar a colheita, contavam 7 sábados, que são 7 semanas. E no 7º sábado, que era o dia 50, quase 50 dias depois, faziam a festa do Pentecoste. Celebravam a festa da colheita. Por isso, Cristo, o primeiro fruto colhido pelo Pai e apresentado no trono, ou então no altar celestial, não da terra, aleluia, e que seguiu depois, é a festa do Pentecoste, a grande colheita. Mais de 5.000 almas, 3, né? Confessaram que Jesus Cristo era o Senhor. Aleluia. Se juntaram aqueles poucos que estavam lá reunidos no cenáculo e andaram com os apóstolos e aprenderam com os apóstolos e viveram, aleluia, em comunhão com os irmãos, no partir do pão, marcharam na terra, sofreram a violência, foram perseguidos. Este aqui é o terceiro grupo que eu falei, daqueles que, glória ao Rei Jesus Cristo, se consideraram como peregrinos. A única diferença entre este grupo e os 2 primeiros é que os 2 primeiros não conheciam o caminho. Creram somente, abraçaram o que lhes foi dito e andaram à procura do caminho até que morreram. Agora o segundo grupo, que é da igreja, o reino de Deus, esses conheceram o caminho. Esses foram ensinados por Deus. Esses marcharam no caminho. Esses tiveram ousadia de entrar no santuário. Esses tiveram a chance de ter o véu rasgado.
Esses agora não precisam intérprete, nem tão pouco intercessores para interceder por eles, como foi na dispensação da lei. Esses, cada um com sangue, pelo sangue, pode entrar no santuário celestial. Esses têm as portas abertas do céu. Os primeiros dois grupos não tinham caminho nem porta. Não conheciam o caminho e como poderiam conhecer a porta. Por isso, um dos discípulos de Jesus Cristo disse assim, se nós não conhecemos onde você está aí, como é que vamos conhecer o caminho? Não foi assim? Caminho, tá me falando caminho. Caminho como então? Qual é o caminho? Nós conhecemos o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aquele falou como israelita. E falou a verdade. Não conhecia o caminho, todo israelita não conhecia o caminho, quer os da dispensação da lei, como os da dispensação dos patriarcas. Esse não conhecia o caminho. Então, a graça não começou com Jesus Cristo se movendo na terra. A graça começou com a ressurreição de Jesus Cristo. Óbvio, a graça vem com o reino. O reino se manifestou quando Jesus estava na terra. Quando Jesus subiu, enviou o reino. Ah, mas ele falou chegado à terra. Anunciou que o reino tinha chegado, sim. Mas precisava pagar o preço. Como é que poderia ter reino sem redenção? Como é que poderia ter redenção sem sacrifício? E como poderia ter sacrifício sem pureza? Tinha que ter um homem puro para sacrificar. E assim, esse Jesus sacrificou e o reino se manifestou. Estão entendendo? Se até ele, para ser colhido, é depois da ressurreição, como as primícias, o primeiro fruto. Agora imagine quando estava na carne. Nada. É verdade, era já um nascido de novo. Aleluia. E nunca experimentou o pecado, claro. Agora você veja, a grande colheita começou aí. A diferença é que aqueles não conheciam o caminho, mas esses agora conheceram o caminho. Porque um ousadamente lhe perguntou a Jesus, queremos conhecer o caminho. Jesus lhes mostrou o caminho. O caminho sou eu. E agora eles trilharam o caminho. O véu se rasgou. Com sangue entraram no santuário. Adoraram aquele que está sentado no trono. Já com conhecimento exato, perfeito, claro. Aleluia. Mas os primeiros não. Estavam deambulando como peregrinos, sem conhecer o caminho, mas só tinham a fé. Aleluia. E a obediência no pouco que eles tinham aprendido com Deus. Sem conhecimento aprofundado, mas marcharam. E esses aqui são esses que Paulo falou, mesmo morrendo na fé, não teriam alcançado as promessas. Isto é, quando eles morreram, tiveram que esperar a redenção para alcançar a promessa da vida eterna. Por isso, quando Jesus veio, salvou também esses que teriam morrido na fé sem alcançar as promessas. Agora alcançaram as promessas. Qual promessa? Já falei várias vezes aqui. De entrar no céu. Agora eles puderam entrar no céu. Antes não. Qual porta que eles poderiam entrar? Essas portas estavam fechadas. Qual caminho? Se o caminho estava obstruído. O caminho do santuário. A porta do céu. Por isso Jesus disse, eu sou a porta do céu. Jesus falou que ele era o caminho e que também era a porta. E é. Não era. Era, é e será. Agora, veja só a essa geração que conhece o caminho, mas é a geração mais pecaminosa, mais rebelde. E eles pensam que o facto de conhecer que Jesus é caminho, eles irão para o céu. Tem que entrar no caminho. E há uma condição para entrar no caminho. A condição é sine qua non. É um imperativo. Tem que ter sangue. Sem sangue é impossível trilhar o caminho do santuário. Qual sangue? Dos bodes? Nem pensar. O sangue de Jesus Cristo. E está a pensar que é falar o sangue de Jesus? É confessar, é invocar, é falar o nome do sangue de Jesus? Não. Você tem que ter sangue. E para ter sangue, há uma condição para você ter sangue. Tem que se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E todos que fizeram isso de todo o coração, então foram perdoados. E o perdão é pelo sangue. O sangue que lhes purificou, que lhes lavou dos seus pecados antigos que eles cometeram na sua ignorância. Agora eles têm o sangue. Agora estão em condições como homens puros, comprados
resgatados, redimidos, libertos, salvos, estão em condições de trilhar o caminho santo, pois esse caminho santo é santo e o imundo não pode trilhar nele. Só os santos é que podem andar nesse caminho. Aqueles que estão invocando o sangue de Jesus lá fora e nunca foram perdoados porque nunca se arrependeram, estão se enganar a si mesmos e pensam que estão no caminho. Estão no caminho largo que lhes leva para a perdição. Então, a vocês não se aplica e não alcançaram as promessas. Quem morrer na fé alcançará as promessas. Não estou a me referir promessas dessa vida, porque as promessas dessa vida se cumprem aqui, mas as promessas da vida eterna, que é para entrar no céu e habitar na glória, aonde ninguém teria ido lá senão o que havia descido. Agora já tem lá homens e mulheres. Essa palavra já não se aplica. Ninguém subiu no céu senão que desceu no céu. Agora não. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Todos que se esforçam se apoderam. João Batista anunciou esses dias. Jesus Cristo anunciou esses dias. Sacrificou e as portas se abriram. O sacrifício de Jesus abriu as portas do céu. Aquele véu que se rasgou representava as 12 portas do céu que se abriram. A porta do santuário. O céu é um santuário. Estou a falar da cidade. E tem um lugar mais santo no céu, que é onde está o trono. Só que no céu não tem átrio. No céu não tem átrio. Tem o santo e tem o santíssimo. Mas não tem átrio, não. O átrio é lá onde Arão sacrificava os animais. Onde tem o altar de bronze. No céu não tem sacrifício. Porque a carne e o sangue não entram no céu. O átrio do céu está aqui na terra. Quem conhece o átrio do céu? Hã? O átrio celestial é onde? Perto de Deus, onde eu quero me esconder. O átrio celestial, pá. Mas perto, o átrio da cidade celeste é onde? Onde é que é o Monte de Gibeon? Hã? Onde é que fica o Gibeon do céu? O Gibeão, onde estava o altar de bronze, nos tempos de Davi, não de Salomão. Aleluia. Alguém disse que é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo tem um átrio. Hã? Alguém disse, isto é nesse jogo. Não. Alguém disse a igreja. Está consumado. Ok? Então vamos falar, continuar no assunto. Vamos deixar falar do átrio. Se Deus quiser, um dia voltarei a falar. Por quanto vocês se fizeram negligentes para compreender. Eu já falei isso várias vezes. Agora você vê. Aqueles que viverem na fé. Por isso a Bíblia diz que o meu justo vive pela fé. Deve crer e abraçar as promessas. E se considerar como um peregrino. Isto é, não amar o mundo. E assim marchares em direção a Canaã celestial. Em direção à cidade santa. Ninguém vai entrar no céu amando a sua vida ou então o mundo. Não é possível. Quem ama o mundo não é peregrino. O céu é só para os peregrinos, os viajantes. E os peregrinos devem olhar para Cristo.
somente e desprezar as suas vidas, estar dispostos para tudo, por causa da cidade. E assim vão conseguir. Pois tem muitos obstáculos no caminho. Tem muitos obstáculos, tem muitos impeachments. Mas você deve ignorar todos e continuar a marcha. Até aqui a nossa exortação. Os que pensaram vieram que eu ia falar da independência. Bateram na rocha, né? Independência. Independência é essa que eu estou a vos dar. Seu filho vos libertar. Verdadeiramente vocês estão livres. Amém? Vamos passar agora para outra fase da nossa reunião. Isabel Teca, Teresa Monteiro, Manuel Cita Barber, Curinzola Antima Antete, Zaziel Martins, Albertina Pereira, Amélia Chitue, Luísa Rosário, Manuel Luemba. Então, Manuel, está tudo preparado aí para o dia da manhã? Mas vai aquecer, né? Já avisaram os doentes para o dia da manhã? Que eu estarei aí? Poderoso Deus! Aleluia! Denalva, Wilson, Leti Velho, Cumbana, Amália, Eduarda Ferreira, Leidiana, Sandra Moraes, Paulino Mário, Deja Nilson, Marilata, Maria Lataria. Alguém está doente entre vocês? Aqui está o presbítero da igreja. E o presbítero vai orar e vai te curar. Chama o presbítero da igreja. E ele vai orar e vai curar os enfermos. E se a enfermidade veio por causa do pecado, quando ele te curar, vai te perdoar também. Quer dizer que vais receber duas curas. A cura espiritual e a cura física. Quantos estão doentes por causa do pecado? Ou por terem cometido pecados? Maria Miguel? Mãe dos Romãos? João Celísio Francisco? Daílson Figueiredo? São 279 pessoas conectadas na live. Falso número. Tem milhares de pessoas. Emílio Macasa, Simão Samono, Wagner, Ramazani, mas quem? Ivone Borges, Luzia de Conceição. Tu és um peregrino ou camará? Tens que ser uma peregrina, camará. Neuza Camará. Amélia Zau. Zau. Diga à tua irmã que está com dor no peito e dor dos rins que eu já lhe curei. Manda procurar dor na tua irmã, se está ao teu lado. Luzia Conceição disse que está doente. Esse eu é de doença? Eu disse todos que estão doentes sejam curados agora. Porque eu sou presbítero da igreja. Ouviu? Agripino, Dundala,
Você não dá latando? Ou Agripino? Dala. Dala é a abreviatura de Ndalatando. Também tem Ndala, que é ramo do quê? Da palmeira. Estás curado, Ndala. E ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Dores desapareçam. Enfermidade saia. Em nome de Jesus Cristo. Receba a cura. Receba a cura. Tu que estás doente. Eis aqui o presbítero da igreja. A orar pelos doentes. Ouviu Maria Costa? Não estás mais com dor de coluna, não. Em nome de Jesus Cristo. E todos eram curados, pois sua palavra os curou. Eu mando a minha palavra, senão pela minha palavra, todos sejam curados. Todos, mas todos, absolutamente, todos, irrevogavelmente, todos, inquestionavelmente, todos recebam cura. E você está a interceder por alguém que está doente, seja visitado também. Este alguém, não importa de que sexo é, masculino ou feminino. Pai, cura essa pessoa que está a ser intercedida por esta pessoa. Ajuda ele, remova esta enfermidade. Você está a clamar por uma causa que não tem nada a ver com curas. Sim, receba o que você está a pedir agora. Pois ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus vos abençoe. As mazelas, as dores, as enfermidades que se retirem dos vossos corpos. Faz teste agora. Faz teste. É, Antônia Dilene, tem que ser peregrino, sim. Tens que ser uma peregrina. Os peregrinos para o céu. Peregrinando para o céu. Quando eu ministro a cura, quando você faz pedido de oração, eu fico muito triste com isso. E pessoas que há muitos anos estão conosco, quem faz pedido de oração é aquele que está a entrar agora, que não ouviu a oração. Nunca você vai se curar, nunca vai receber bênçãos. Porquanto você está a ouvir a oração e você está a ignorar, e você acha que só cura só quando você pedir. Isso é grave. Isso é retardamento. Isto é ter defeito de crescimento. Eu estou a orar, tu não precisa mais pedir. Creia somente. Mas quem está a entrar agora, aí já é outra coisa. Está a pedir, sabe que ele não esteve, e já passou a oração, eu não estava, man of God. Está aqui a Maria da Costa que tinha dor de coluna. Pediste? Não. Pediste outra vez? A dor de coluna sumiu. É assim. Oh, gente da terra. A fé tem que ser a vossa normalidade de viver Cristo, pô. Povo da terra, eu disse que ele enviou a sua palavra. Sabe por qual é o grande problema que existe na terra? Na igreja este ano, para muita gente. Capacidade. A religião deturpou as mentes das pessoas de tal maneira que têm dificuldade para compreender. Paulo disse para renovarem o vosso entendimento.
renovem. E aí, o que é que eu devo fazer? Fala com Deus, diz: Senhor, me ajuda. A minha mente está fechada. Eu não entendo o apóstolo. Eu só aperto. Eu só espalho. Eu não ajunto. Eu separo. Sinto isso contra a minha vontade. Eu quero entender. Eu quero compreender. Ele vai te ajudar. Socorri um que se esforçou. Que se esforçou. Tem que se esforçar, pá. Vocês continuam conformados com este mundo. Isso é resultado de muito pecado que faz isso. Quando as pessoas vivem o pecado naturalmente, onde tem uma vida carnal que é pecado, absolutamente a mente fica fechada, não tem o entendimento das coisas. São chamados os mendigos espirituais, estão sempre a mendigar as bênçãos, quando já deveriam ser mestres para ensinar as outras pessoas. São as teologias que fizeram isso, né? Teologia é uma... Todo teólogo, para vir entender a verdade, é trabalho grande. E os resultados das filosofias, quer as filosofias gospel, como as filosofias seculares. Aleluia. Man of God é aquele povo da África que crê incondicionalmente, inquestionavelmente. Manda o vosso testemunho agora. Você que estava a sentir dor, como Maria, dor de coluna sumiu. Mas quem? Ah, é novela que faz isso, né, Natália? São as filosofias mundanas, seculares, pá. Eu me referi também a essas filosofias. As gospel e as seculares. Aleluia. Mas logo estaremos juntos naquela colheita aí, que nós chamamos a colheita africana. Na verdade, é seu nome porque todas as nações, ou várias nações, têm entrado aí. Mas ainda assim, são descendentes da África. Bem, eu sei. Letícia, dor sumiu na hora. Porque você tem fé, Letícia. Hein? Ou Heitor. Você creu. Agripino Ndala. A dor também já era. Mas quem? Além do Ndala. Quem foi curado? Testemunhem
as maravilhas, uma nuvem de testemunhas. É um assombro na terra, como uma ave que, assustada pela sua sombra. É? Bem falou o Sousa. É um assombro. É um espanto. É muito poder se manifestar aí na África. Mulher de mais de 20 e tal anos, ou 30, desde a infância cega num olho. Voltou a ver anteontem. Os africanos acordaram impactados com a mensagem de ontem. Aí é. Conta ainda os testemunhos que estão a vir aí da África. Mendes Bunga. Ei, calma aí. Conheci o Mendes Bunga aí do Wish. É você? Eu acho que não, né? Dos Buengas. Fala aí, Mendes. Da Fapadeia. Eu acho que não é. Mendes Bunga. Os africanos acordaram impactados com a mensagem de ontem. Não conseguia levantar o braço direito, agora já levanto sem problemas. Luísa de Rosário. Nunca mais vi a tua irmã na igreja. Anda onde, pá? E o mundo começou a falar na live. Jesus, Eliaja, surda desde a infância. Aliás, cega desde a infância. E aparentemente ter já 30 anos. Toda a sua vida só viu com óleo. Voltou a ver nitidamente. Isso aconteceu num dos países da África. As dores do corpo sumiram. Antônia Lourenço. Ah, anda doente? Eu estou no trabalho e ao lado havia um homem que fuma muito cigarro e eu me incomodava com aquele cheiro. Só que ele não saía ao meu lado. Chamei com ousadia, Elias já está na sua terra. E ele ficou perturbado com forças, sem forças, e retirou-se muito aflito. Peregrino Gabriel, expulsaste o fumador. Isso é muito forte, pá. Yolanda Cabral. Peace off. Lord brother and sister. Hi. Ah,
Você que entrou agora, estás doente, seja curado. Você não acompanhou a palavra que eu enviei, receba a cura. Agora, se estavas aqui, não adianta. Não é voltar a pedir. Receba a cura. Aleluia. Estás curado. Estás curada. Ah, Yolanda, ok. Uma mulher disse ontem, fiquei com muito medo, mas graças a Deus consegui vencer. Ficou com medo de quê? É muito forte, pô. Maria de Lourdes, teu neto já não tem mais isso. Diga somente amém. Bateu com a nuca no chão, sem sequelas. Pergunta nele. Vai dizer, vovô, avô. Ele fala, aí fala, avô, já não estou sentindo mais nada. Talento, abraço. É, Maria da Lourdes. Ana Maria, agradecer no culto domingo, o Pai nos abençoou. Eu só falei, me enviaram dinheiro. É a palavra do mestre e ainda preciso mais. Houve vários erros na cerimônia do pedido da minha parte familiar, mas no final aquele tio da perturbação do lado da menina veio pedir desculpa, dizendo não guarda nada do que aconteceu, nem preciso levar lá no teu líder. Isso acontece sempre, peço desculpa. O homem anda aterrorizado. Elias quando fala é muito forte, pá. Disseram, nós somos privilegiados de termos encontrado um profeta. Aleluia. Muito forte. Isto é simplesmente maravilhoso. Esse é o povo africano que está a falar assim. Os da fala francês e inglês. Rosimarinho. Vamos terminar a nossa live. Mas logo, na colheita africana. Esse evento é para tua filha Celeste Maunze. Já está perturbada nesse momento, com desejo de voltar para casa. Deus abençoe a todos vocês. Mas logo nos encontramos.
Alguém está a perguntar, os demônios não têm medo do nome de Jesus Cristo, mas do nome de Elias, eles tremem. Que isso? Eu vou explicar porque não é que eles não tenham medo do nome de Jesus. Medo eles têm, mas as pessoas que estão a falar o nome de Jesus não têm Jesus, mas têm Elias. Entendesse? Hã? É fácil compreender isso. O mundo não entendeu ainda. Só que eu acho que ele é novo. Já expliquei isso. Para que não haja confusão. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Só que há um porém. Vos enganaram, pensavam que falar o nome de Jesus traz poder. Não, não tem poder nenhum em falar o nome de Jesus se você não conhece, não vive Jesus. Hã? Vocês falaram que até mentiram porque há bruxos que não podem ouvir o nome de Jesus. Que é isso? Agora, é verdade que tem feiticeiros que fizeram um pacto que o pacto foi orientado a não citar o nome de Jesus. Aquilo é só forma de pacto. Não pense que eles, quando falam o nome de Jesus, o pacto é quebrado. É mentira. Ele firmou um pacto de tanto odiar Jesus, assinou que nunca falaria esse nome. Eu vou odiar até a morte. Aí sim é outra coisa, por causa do pacto, não é por causa do nome. Está a ouvir? O nome de Jesus está à baila. Hoje faz-se filme, esses que estão a fazer filme de Jesus não são feiticeiros. Aquele artista mesmo aí que faz o papel de Jesus é bruxo. Toda a cúpula de bruxos, os maçons, os cientistas estão a falar de Jesus. Isso vos enganaram. O problema não está no nome, está na palavra. Palavra vivida. Nome vivido. Quando um pecador fala, em nome de Jesus, demônio sai. O demônio não vai sair. Aliás, não está na Bíblia. Aqueles 7 rapazes que foram lá expulsar o demônio não usaram o nome de Jesus. O que o demônio lhes falou? O demônio lhes disse, eu conheço quem é Jesus. E sei quem é Paulo, mas vocês não os conhecem. Ok? Então, quando as pessoas estão a falar em nome de Jesus, os bruxos, demônios, até vos zombam. Porque a pessoa não tem o Espírito de Jesus, então quando ele falar, não tem poder nenhum. Não há poder. Assim também a palavra. Está vendo essa palavra, meu irmão? É poder, mas na boca de quem? A palavra não diz que é espada do Espírito. Hã? Sim, mas na boca de quem que é a espada do Espírito? Jesus não falou que as palavras que eu vos tenho pregado são espírito e vida. Paulo não falou que a letra mata, só o espírito que vivifica. E Jesus disse, a carne para nada aproveita, só o espírito que vivifica. Então, você está pensando que o nome de Jesus tem poder na boca dos pecadores? Não tem. Se o nome de Jesus tivesse poder na boca dos pecadores, já imaginou 1 milhão de pecadores reunidos com as mãos levantadas, todos a falar Jesus, Jesus, seria terremoto na terra. O inferno seria machucado, as potestades destruídas, legiões jogadas no inferno. Nada. Todos gritam, nem só um demônio pequeno vai ser expulso da vida de alguém. Um só demônio, e o mais pequeno continua. Porque os tais que estão a gritar Jesus, 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 são do maligno. São filhos do diabo, são ímpios. Então, agora, e por que quando as pessoas falam Elias já está na sua terra, ou falar só Elias, automaticamente os demônios são perturbados? Porque essa pessoa, ao falar Elias, está a acreditar que eu sou Elias, que Elias está na terra, que é verdade. Então o céu reage. Estão a entender? Eu posso até explicar isso. Quando Jesus estava na terra, as pessoas estavam a viver o mesmo que vocês estão a viver agora.
Não. Quando Jesus estava no corpo, até um rapaz que não andava com Jesus expulsava demônios em nome de Jesus. Sei lá se lhe falaram, ou participou de uma reunião e foi embora. Hein? E os apóstolos lhe proibiram. E Jesus disse, então lhe proibiram para quê? Eles disseram, achamos um que está expulsando demônios em teu nome. E ele não te segue. E Jesus disse, deixa. Então lhes proibiram. Sim, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, aquele miúdo, se falasse em nome de Jesus, já não teria poder nenhum. Não teria. Tinha que crer e se arrepender e receber o Espírito de Jesus, que é o poder. Mas enquanto Jesus estava aqui, todos que usaram o nome de Jesus viram milagres. Todos. Aliás, os próprios discípulos que se vê, ainda não eram nascidos de novo, mas operavam grandes sinais. Ok? Mas quando Jesus ressuscitou, morreu, lhes falou, já não vai funcionar. O meu nome não vai funcionar. Esquecem. Têm que esperar receberem o poder. E não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Somente assim vocês vão voltar a fazer o que vocês faziam quando eu estive convosco. Senão, tá mal. Nem dor de cabeça vai sair. Agora que receberam a virtude, operaram muito mais do que eles operavam quando Jesus se movia no meio deles. É assim. E eu estou no vosso meio. Quando você falar, Elias já está na sua terra. Não há demônio, não há bruxo que resiste a esse poder que saia no decreto no nome. O céu confirma que verdadeiramente Elias está na terra e ele reage para confirmar a demanda. Estão a entender? Mas isso não te salva. A salvação, você tem que nascer de novo. Eu expliquei bem isso. Deus está a confirmar desde os céus, aqui na terra, que Elias mesmo está na terra. Por isso está a reagir. Se fosse mentira, não haveria resposta. Aliás, Deus não coopera com a mentira. Deus não liga com a mentira. Deus liga com a verdade. Pois nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E em verdade, em verdade, em verdade vos digo. Uns ficaram confusos, mas como é que é? Será que o nome de Jesus foi substituído por Elias? Não. O nome de Jesus nunca será substituído. Enquanto existir o reino do Filho do Homem, Jesus é o Rei. E o nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Vai chegar um tempo que vos foi prometido que vocês vão conhecer o novo nome dele. Não está escrito? E eu vos farei conhecer o meu novo nome. Não é agora. É naquele mundo. No mundo que há de vir. Enquanto houver sangue, carne, na terra, igreja aqui, que é o reino de Deus, então o nome de Jesus é power na boca daqueles que têm Jesus. Mas é mentira na boca daqueles que não têm Jesus. Lembra-te, rapaz, o que falou a mulher, a viúva da Sarepta. Agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Por que falou isso? Porque ele viu o milagre. E quantos estão a falar o nome do Senhor sem milagres? Quantos? É isso que eu acabei de falar. Porque eles não conhecem o Senhor. Agora deixa as pessoas que nascerem não falarem em nome de Jesus para você ver. O terror dos demônios. As pessoas que têm o Espírito do Senhor para falar em nome de Jesus para você ver. Se os demônios vão dizer, eu só temo o nome de Elias. Não. Vai temer. Elias se tornou um nome odiado na terra. Me falam ainda. Como é que os bruxos, os governantes na terra, estão a considerar Elias? Demônios e feiticeiros. Vocês que estão a lidar com as massas, com os demônios, com os bruxos, com os governantes, que são bruxos, falsos profetas.
Falar de Elias parece agora é um problema. Eliaja! Eliaja! Falei. Raída, os ensinadores de Yaoshua. Essas são aventureiros. Pô. E tem nome, o Yeshua. Como é que é? Yawash, como é que é o nome que eles estão a ensinar? Tem poder? Quando eles falam isso, tem poder? Estão piores do que os outros que falam Jesus. Hã? Os bruxos não querem ouvir falar o nome de Elias, né? Elias é o pesadelo de Satanás. Então, se o povo Satanás está com o pesadelo de Elias, agora imagine os seus discípulos. Ah, Yaúcha. Yaúcha. Aventureiros, pá. Se dependesse deles, abririam um decreto presidencial para abolir o nome de Elias. Está... Haveria um decreto, quem pronunciar o nome de Elias vai para a cadeia. Hã? Isso é muito forte, pá. Eu, quando estava pregando, gritei, Elias! A live não começou a diminuir aí. Milton Horácio, venha contar. Hoje na caminhada do ML, nós a protocolar, passamos um local, só tinha boi de polícia. E sentia o ódio e o terror, todos se irritaram, pai. Aí é, sim, porque hoje eles estavam com uma, hein? Como é que se diz? Com alergia das manifestações. Então, imagine um grupo de mulheres a marcharem. Eles poderiam ver de que destruir o grupo. Iam parar e lhe mandar voltar. Para eles, tudo é manifestação. Outro dia, cruzei um maluco, tão logo ele veio, viu a foto do pai no carro, amarrou a cara e sacudiu o braço em punho para trás, em manifestação de raiva. Já mandei a palavra ao Valdo. Não pede o que você já recebeu, ok? Albertina está a pensar que irei em Cabinda presencialmente. Às 13 horas, vou participar de um programa aí, em Cabinda. Ah, e vos deixaram passar. Mostraram só terror e medo e ódio. Ah, assim se cochichavam. É o grupo do quem? Do inimigo. Não se cochicharam. Eduardo? Quando as quatitas marchavam.
Os demônios malucos continuam a deixar consciente o povo da terra. O maluco em pleno 1º de maio falava, pai, independência só em 2029. Aí é! Isso é simplesmente maravilhoso. Sim. Certíssimo. Todos são prisioneiros do diabo e dos filhos do diabo. Os angolanos se cansaram em lutarem contra o nome de Elias, né? Fizeram tudo para apagar da terra, na memória das pessoas, dizer não é mentira, não acreditem. Se esforçaram, pregaram nos altares, se esforçaram e se cansaram. Uma roqueira olhou no mata-bruxo, apanhou este cão, ficou paralisada. Roqueira, mas é quem? Dona Luciana, que canta rock. Dona Luciane, quem é esse roqueira? É vendedor de rock santeiro? Parei em plenos polícia e lhe saudei. Tinha bué de raiva, vontade era me expulsar, mas não tinham como. Ainda lhe saudaste. Como é que estão, irmãos? Tinha que lhe desejar uma boa independência. E ele dizer, boa independência. Ontem fui na reunião na escola do meu filho, Gabriel, e tinha um mata-bruxo bem visível. A professora falava comigo sem olhar na minha cara. Como colega do quem? Do pai do Lucamba. Não se pode olhar na cara do macaco quando você está lhe matar. Oh, Jesus. Os angolanos se cansaram. Não conseguiram reter o movimento. O movimento agora virou meme. Lá no quem? Na África. Em toda a África subsaariana. Só se fala de Eliaja. Eliaja da Angola. Eles falaram que muita paz, senhores polícias. Eles com bué de raiva, mas com medo. Uns responderam, mas outros, bom dia, obrigado. Ainda tens que lhes dizer, nossos irmãos da Angola, ia dizer, bom trabalho. Vocês estão a fazer um bom trabalho. Sim, senhora. Nós estamos aí a orar por vocês, tá? Onde eu quero me esconder.
E já passou a independência. Ou ainda está a continuar a festa? Hein, Cassandra? Estão bem cansados, ainda não viram nada. Se cansaram já, hein, sem ainda a meta chegar, a corrida chegar ao fim. Eles são muito fracos, pá. Desistiram da caminhada. Estou a terminar a minha live. onze de novembro de 2029. Até logo, mais logo estaremos juntos aí na colheita africana. Amanhã às 13 horas, live no Facebook, TikTok, em conexão com Cabinda.